E, ô Cleiton, no que você estava falando, eu me lembrei de uma discussão quente que existe hoje, né, na comunidade de um modo geral, sobre questão de falta de sono acumular ou não. Uhum. Veja se meu entendimento está correto. Porque uma pessoa, digamos, uma pessoa que ficou sem dormir, virou uma noite. Em alguns aspectos, vai faltar sono para ela. Por algum motivo, o corpo precisa, parece, por vários motivos, ele precisa passar pelo sono. Se você não passar, vai ficar faltando, e o que explica porque a pessoa na noite seguinte vai acabar dormindo mais. Uhum. Agora, então, alguns aspectos da falta de sono acumulam. Então, quanto mais dias você passar dormindo mal ou sem dormir, maior vai ser a necessidade de sono no futuro, maior vai tender a ser o sono. Mas, por outro lado, tem alguns aspectos, algumas funções do sono que eu acho que não se acumulam, que se perdem para sempre, né? Um exemplo prático disso, digamos que a pessoa passa de segunda a sexta dormindo 6 horas ao invés de 7 horas. Então ela deixou de dormir 1 hora, vamos simplificar assim. Então digamos que ela ficou devendo 1 hora de sono todo dia. Quando chegar no sábado, que é o clássico, né, a pessoa tá livre para dormir, ela não vai dormir 5 horas a mais, né, 1 hora de cada dia, vai dar 5 horas de dívida, digamos. Ela vai dormir 1, 2 horas para compensar a falta de sono, mas não essas 5 horas. Então, algumas coisas acumulam, certos aspectos da falta de sono acumulam, vai exigir que a pessoa compense depois, e outros aspectos se perdem. E as pessoas falam, mas para onde foi essa dívida? Para a saúde dela. Perfeito. Então, assim, você poderia falar um pouquinho disso? Porque fica uma discussão. Tem gente que fala assim, a falta de sono acumula. E eu falo que acumula. E só que as duas coisas me parecem ser verdade, né? Alguns aspectos da falta de sono acumulam, por isso que faz a pessoa dormir mais depois, né? Mas outros não. Algumas coisas, algumas oportunidades de fenômenos que acontecem no sono, se não acontecer, já era. Perdeu a oportunidade, né? Você poderia falar um pouquinho? Claro, olha só, se esse indivíduo, tá, que está privado de sono for colocado na polissonografia, então vai ter o eletroencefalograma vai ser medido, né, que são contatos, né, Atividade não elétrica invasivos. do cérebro de um modo geral. Isso, então vai fazer uma medida da atividade elétrica do cérebro. O que o EEG mede? Ele mede a sincronia, tá? A sincronia entre regiões. Certo. Tá? Então, o que acontece? Se esse indivíduo, ele vai, então, ele adormece, correto? Primeiro que ele está privado, primeiro que ele vai adormecer mais rápido, a latência vai ser menor. Segundo que, quando ele começar, então, o sono é dividido basicamente entre REM, tá? Que é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, e não REM. Certo. Então, o indivíduo dorme, ele entra em não REM. Não REM é dividido em 3 estágios, N1, N2 e N3, tá? N1 é um sono bem leve, você começa a ver uma primeira evidência de algumas ondas lentas. N3, N2 surgem os fusos do sono e um pouco mais de ondas lentas. Esses fusos do sono são assinaturas eletrográficas mostrando que agora o tálamo, que é uma estrutura que fica bem no meio do cérebro, no diencéfalo, está começando a assumir as rédeas e determinar quando que o córtex deve estar ativo ou não. Então ele começa a assumir uma função aí meio que de maestro, vamos dizer assim. Camisa 10 aí, Paulo Henrique Ganso lá do Fluminense. Então ele começa ali a determinar o pacing, né? Ele começa, agora todo mundo ativa, agora silencia. O tálamo é quem vai colocar muitas áreas em sincronia, e ele começa a colocar muitos em sincronia, a gente começa a ver isso na atividade elétrica do cérebro. Então o tálamo tem assim uma parte médio-dorsal excitatória, e em volta dele são neurônios que inibem, é uma rede inibitória. Sim. Que esse é o núcleo reticular talâmico. Então o córtex ele envia projeções para o tálamo, e o tálamo se comunica rapidamente com essa parede inibitória. Então ele fica inibe, solta, inibe, solta, inibe, solta e devolve. Só que nesse inibe, solta, ele gera ondas rápidas no córtex que são lidas como fusos do sono no EEG. É um sinal elétrico específico que a gente vê no... Fuso do sono, então, assim como se você olha para uma árvore e ela está balançando ali, a copa dela está agitada, você sabe que está batendo vento ali.
Então, quando você mede fuso do sono, você está, na verdade, vendo indiretamente o tálamo e o córtex conversando, tá? Uhum. E intratalâmico também. Por isso que o fuso do sono é muito importante. Quando o neurologista ele vai fazer um laudo, ele vai logo olhar onde que ele encontra os fusos do sono para ele falar, ok, aqui é N2. Agora esse indivíduo dormiu mesmo, tá? Então ele vai ter uma reversibilidade já, um limiar para alerta bem maior. Mais difícil acordar a pessoa, então porque aqui. o cérebro está num padrão de atividade já bem diferente de quando está acordado. Isso. Então, o que acontece? Aí esse indivíduo entra em N3, aí as ondas lentas dominam, vão Seria dominar. o sono profundo, Seria o entre sono aspas. profundo. Essas ondas lentas, elas são, então, fruto do diálogo entre tálamo e o córtex e mesmo regiões entre intercorticais, vamos dizer assim, Sim. tá? O indivíduo privado de sono, ele vai ter muito mais ondas lentas. Muito Depois, mais. quando ele puder dormir. Isso. Então, a Então pessoa- ele é privado de sono. Na noite subsequente, na primeira oportunidade que ele dormir, ele dorme rápido, ele sai rapidamente de N1, N2 e vai para N3, N2, N3. E nesse N3, as ondas lentas são muito maiores do que num cérebro não privado. Maiores em amplitude? Exato. É mesmo, eu não sabia disso. Exato. Ô, Cleiton, deixa eu tentar colocar em outras palavras aqui, porque até para ver se eu entendi corretamente. Sim. O sono é dividido em várias fases, a gente Sim. pode dizer no total 4. Tem Sim. 3 fases, N1, N2, N3, que é o que a gente chama de sono não REM. Sim. A segunda fase seria o sono leve, a terceira fase o sono profundo, que tem Sim. esses... Se a gente olhar a atividade elétrica, tem umas ondas grandonas Sim. com uma frequência relativamente menor. Como Isso, se tipo os 1 a neurônios 4 estivessem se Hz. ativando ao mesmo, Isso. juntos, assim. Isso, tipo 1 a 4 ciclos por segundo, quando Certo. eu falo Hertz, tá? E aí depois viria o sono REM, onde o cérebro tem uma atividade, está com uma atividade curiosamente parecida com quando a gente está acordado, e é onde a gente costuma ter os sonhos mais vívidos. Sim. Mas daí vem a minha pergunta, né? Que, se eu não me engano, eu vi isso em papers e também no livro do Matt Walker, porque nós dormimos. Que é o seguinte, se a gente privar uma pessoa de sono, porque cada uma dessas fases do sono parece que tem suas funções, né? Que a gente vai discutir mais à frente, né? O sono leve, sono profundo, sono REM, tem lá suas funções, com aprendizado, com regulação emocional, enfim. Mas parece que se a gente avaliar, priva uma pessoa de sono e deixa ela dormir depois, parece que o corpo dá preferência pro sono, para repor o sono profundo. Sim. Como se por algum motivo, talvez seja uma fase do sono mais importante do ponto de vista de sobrevivência, talvez, né? Faz sentido esse raciocínio? Faz. Como eu lhe disse, o indivíduo ele sai de N1, N2 e já vai para N3 direto. É rápido, né? Rápido. É o quê? 15 minutos? Eu vou te contar um caso aqui, rapidinho. Tá. Então, um trabalho de parto da minha esposa levou muitas horas, a noite toda, tá? Entre as contrações que ela tinha, a gente estava tão privado de sono que eu encostava na parede e sonhava. Isso é coisa de, assim, 30, 40 segundos, Andrei. Eu saía do estado de alerta e entrava em REM, meu cara. Entendeu? Segundos? Em segundos. Mas aí, curioso, nesse caso, se você está privado de sono, inicialmente o seu corpo não ia tentar te repor o seu sono profundo antes? Então, mas sabe quando você está dormindo e você perde a tonicidade? Certo. Assim? Isso é REM. Sono REM, eu né? consigo ver os meus alunos entrando em REM nas minhas aulas. Que bom que você ri, né? Estão dando aula de biofísica. Porque eu não acho ruim a pessoa dormir. Eu acho melhor o cara dormir e consolidar o pouquinho que ele aprendeu do que ficar a aula Na realidade, inteira. ele está consolidando o que você acabou de falar, né? Exatamente. Se a gente vamos esperar ele acordar agora, que ele então, tá consolidando. ele tá lá assim, ele tá lutando contra, porque ele acha que eu vou achar ruim, né? E aí, quando ele dá aquela pescada assim, é porque, cara, ele perdeu a tonicidade muscular, ele entrou em REM, né? Então, assim, a gente tá aqui, né, tentando definir sono, né, daqueles 3 primeiros fatores, e agora dizer como é o sono, né? Então, o sono N1, N2, N3, quando o indivíduo entra em REM, isso é clássico, há uma perda de tonicidade muscular. Certo. Certo? E os olhos começam a se movimentar rapidamente, isso que define REM. Então, você consegue saber, por exemplo, nesse caso do trabalho de parto, eu literalmente quase caía. Eu começava a sonhar e quase caía da cadeira, André.
tá? Então, assim, a pressão de sono pode ser tão forte que você começa a ter intrusão. Esse é um campo já um pouco mais desconhecido, mas intrusão de sono REM no estado acordado, que são as alucinações. Isso já num estágio já severo de privação de sono, a pessoa pode alucinar, tá? Então Caramba, é por isso? é, Interessante, hein? você Acabou entrou, de ser uma revisão que eu não li ainda, que eu vou te mandar. aham, Até comentei com a Júlia, que está me ajudando com o conteúdo, uhum, discutindo justamente tem uma literatura grande mostrando que essa, essa oposição acordar, sono e vigília não é uhum, tão assim, porque parece que sim, tem eventos que acontecem no sono que acontecem também quando a gente está acordado e vice-versa. aham, E isso então poderia explicar a alucinação de uma pessoa privada de sono. sim, intrusão Um de sono eventos que REM. acontecem no sono REM. As bordas, as fronteiras entre sono REM e estado acordado ficam mais borradas, vamos dizer assim, Aham. tá? Esse é um nível muito severo de privação. Os níveis mais comuns envolvem o indivíduo cochilar onde quer que ele pare. E se for no trânsito é perigoso, inclusive isso é a Tem causa de muitos uma acidentes. colega que tem apneia obstrutiva do sono, né? A gente vai falar mais para frente sobre isso, mas gera micro despertares ao longo da noite, fragmenta o sono todo e dá uma sonolência diurna enorme Uhum. depois. Onde a pessoa encosta, ela cochila e ela pode cochilar no volante, né? Então, mas voltando, André, então é o seguinte, vamos lá. Esse indivíduo ele tem mais ondas lentas. Ele vai mais rápido para o N3, o indivíduo privado de sono. Tá. Uhum. E a amplitude, tá, dessas ondas é maior. Tá bom. Onde que eu tô querendo chegar? Você me perguntou do débito, todo mundo quer saber. Débito de sono, como é que eu pago isso, né? Mas o que é débito de sono do ponto de vista biológico, entende? O que é isso O em que é termos de essa substrato? dívida, né? Não, o que de fato está acontecendo no cérebro, tá? Então, quer dizer, esse é o primeiro indício que, de fato, o seu cérebro ele está alterado. Então, você tem uma lentificação desse EEG, tá bom. Tem dois pesquisadores, Giulio Tononi e Chiara Tirelli, tá? Que eles estão em Madison, tá? Nos Estados Unidos, que eles têm uma hipótese. A hipótese deles é que essas ondas lentas são importantes para normalizar as conexões sinápticas, tá? E Conexões entre neurônios. entre neurônios. E essas ondas lentas, elas são um marcador, uma assinatura, um marcador eletrofisiológico da pressão de sono. Certo. Então, pressão de sono todo mundo meio que entende, porque assim, cara, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Eu não aguento mais. Pressão Aquela de sono. força Aquela força impulsionando a que te pessoa a dormir. pressão de sono. Pressão de sono é fácil de usar, mas ninguém sabe definir em termos de substrato biológico o que é isso. Uhum. Então, o que você vê em exames não invasivos é que o EG lentifica, tá? Isso seria um análogo não, uma medida indireta, tá? De acessar essa pressão do sono, tá? Ora, por que que o cérebro lentifica? Né? A hipótese deles é que durante o estado acordado a gente recebe tantas informações que isso acaba fortalecendo muitas conexões, especialmente entre regiões corticais, entre neurônios, as conexões sinápticas, por mecanismos de plasticidade sináptica que são dependentes de atividade. Isso vem lá de Donald Hebb, desde o livro Organização do Comportamento. Tá? Que seriam as Então, sinapses se modificando com as nossas experiências enquanto a isso, a gente está acordado. plasticidade sináptica, dependendo de atividade, quanto mais você utilizar uma via, mais facilitada ela fica. Tá? Quanto menos você utilizar, esse caminho fica mais difícil de ser percorrido. Então é como se, né, você tivesse aqui nessa mesa, colocasse argila e fizesse alguns caminhos aqui com o dedo e joga água. Essa água vai começar a percorrer esses sulcos e quanto mais ela percorrer, mais fundo esses sulcos ficam, tá? Então, durante o estado acordado, existem muitos eventos indutores de plasticidade. E quando você vai dormir, o sono seria, especialmente o sono de ondas lentas, o N3, seria uma oportunidade do cérebro renormalizar essas conexões, ou seja, elas voltarem ao seu estado basal para preparar o cérebro por um novo aprendizado.